Rádio Brasil Central. 7 horas em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 19 de junho de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Gil Bonfim. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de sol pela manhã e possibilidade de chuvas em áreas isoladas à tarde. O teor de umidade relativa do ar estará variando em torno de 40%. A temperatura mínima da madrugada foi de 18 graus, mas pode chegar aos 31 graus à tarde. Neste momento, aqui no Parque Santa Cruz, os termômetros assinalam 20 graus. 7,2. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, aliança com Maluf abre crise em campanha do PT. Folha de São Paulo, PT faz aliança com Maluf e Erundina ameaça sair. O Estado de São Paulo, alívio grego não basta e Espanha volta a assustar. Correio Brasiliense, comissão vai apurar tortura a Dilma em Minas. Valor econômico, União investirá 13 bilhões de reais em nova ferrovia no Sul. Estado de Minas, enfim, a busca da verdade. As torturas sofridas por Dilma Rousseff na ditadura militar em Juiz de Fora, Zona da Mata, serão investigadas pela Comissão da Verdade. Jornal do Comércio, polícia promete rigor nas estradas. 0 hora, dobram as suspeitas de fraudes em concursos. Brasil Econômico, governo abrirá setor de seguros para fundos de investimentos. O Popular, Operação Monte Carlo, 2-1, escutas estão valendo. Diário da Manhã, Operação Monte Carlo, grampos são legais. Agora são 7:03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. As eleições municipais de outubro. A bancada do PSD da Assembleia Legislativa tem encontro marcado hoje, a partir do meio-dia, com o presidente regional do partido, Vilmar Rocha. O objetivo é definir estratégias da campanha para as eleições municipais deste ano, além de passar em revista as últimas decisões do Poder Judiciário sobre a criação do partido. O PSD pleiteia tempo no horário eleitoral gratuito, além de participação no chamado fundo partidário. O partido tem hoje 40 prefeitos e mais de 300 vereadores. O PSOL, que adiou por decisão da Justiça Eleitoral a escolha do pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, deve realizar uma prévia. A determinação é da Executiva Nacional do partido. A legenda tem 2 nomes na disputa: o vereador Elias Vaz e o secretário-geral do Diretório Estadual, Gilberto Ricardi. O PTB também acelera articulações em torno das próximas eleições. No final da tarde de ontem, o PTB estadual reuniu na Assembleia Legislativa vários pretendentes à disputa de cargos de prefeito, vice e vereadores nas próximas eleições. O objetivo foi de prepará-los para a disputa. O deputado Jovair Arantes, presidente do Diretório Regional do partido e pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, destaca as articulações que estão sendo feitas. Nós estamos num processo de afunilamento. Há um ditado que diz que 1 hora em política é uma eternidade e 1 ano é muito pouco. Então, essa máxima se faz valer em qualquer momento das eleições. E esse é o momento que você está buscando um afunilamento, que você está buscando o resultado final de todo um trabalho que é feito durante muito tempo pelo PTB. E é evidente que nós estamos buscando, junto com o PV, com o PHS, que é os partidos que têm estado conosco, têm nos dado uma sustentação importante nessa busca de conseguir outras agremiações partidárias, no sentido de colocar o nosso nome à disposição da sociedade goianense. O senhor como pré-candidato hoje, mas oficializado
anunciado esse nome? Vai buscar apoio na base aliada? Como é que vai ser esse trabalho, principalmente em torno do nome do senhor? Olha, eu vou buscar apoio em toda a sociedade goiana. Eu sou um candidato da cidade, eu não posso ser um candidato de um segmento, eu não posso ser candidato de um partido, eu não posso ser candidato de uma minoria, eu tenho que ser candidato da cidade de Goiânia. É evidente que esse é o momento de discutir com os partidos políticos e para colocar o meu nome à disposição e oficializar como candidato a prefeito de Goiânia, isso acontecerá no dia 29, que será a nossa convenção, mas até lá nós temos aí todo um período de discussão. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h06. Depois da desistência do deputado federal Leonardo Vilela, PSDB e partidos aliados voltam a discutir nomes para disputar a prefeitura de Goiânia. O PSDB realiza hoje reuniões com pré-candidatos e a cúpula do partido. O deputado estadual Fábio de Souza se coloca à disposição da legenda e defende a formação de uma chapa única pela base aliada. Eu espero que até a convenção nós tenhamos decidido que é o nosso candidato chegado na convenção já com a definição. Eu vou defender isso. Temos uma reunião da executiva do PSDB metropolitano, que é o órgão responsável por escolha de candidato. Nós vamos fazer essa reunião junto com os pré-candidatos a vereadores. E ali eu já quero dar um start para decidir daqui até o final de semana quem vai ser esse candidato, para que na semana que vem ele possa ter condições de conversar com outros partidos, com outros candidatos, para montar a formatação de chapa, para trazer pessoas para dentro do processo eleitoral, outros partidos para dentro do processo eleitoral. A convenção do PSDB vai ser realizada no próximo dia 30, último prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. O deputado Fábio de Souza espera que o partido chegue com o nome definido para a convenção. É uma questão de lógica, até de inteligência eleitoral, porque nós vamos enfrentar um prefeito, Paulo Garcia, que vai à reeleição, que tem 50% do tempo de televisão se pegar o PMDB e o PT, fora os outros partidos que vão estar juntos com ele. Então ele vai ter a maioria de tempo de televisão. Se nós dividirmos mais o tempo que nos resta, vai ser pior, porque uma eleição para prefeito, uma eleição para executivo, a televisão faz a diferença. Então eu defendo que todos os partidos estejam juntos. Agora, a gente tem que respeitar também o direito de cada partido. Partidos como PTB de Jovair Arantes e PSD de Francisco Júnior e Armando Virgílio defendem a formação de mais de uma chapa pela base aliada para disputar a prefeitura de Goiânia. Outro cotado pelo PSDB é o deputado federal João Campos. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h08 em Goiânia. CPI da Assembleia Legislativa começa a ouvir depoimentos. A comissão investiga o envolvimento de autoridades com a contravenção e contratos da Delta e Gerplan com prefeitos e o Estado. Ao todo, já foram definidos 19 nomes de pessoas que vão prestar depoimentos à CPI através de intimação, convocação e convite. O primeiro deles é o delegado da Polícia Civil, José Luiz Martins de Araújo, titular do 1º DP de Águas Lindas de Goiás, em torno de Brasília. A principal acusação contra o delegado e outros envolvidos no caso é de que recebiam propinas para trabalharem para a organização que explorava a contravenção. O deputado Thales Barreto, do PTB, relator da CPI, diz que todo o cronograma de depoimentos já foi definido. Nós já fizemos o plano de trabalho até em meados de julho. Então, todas as terças e quintas, nós vamos estar ouvindo em média de 4 pessoas. E aqueles 19 membros que foram aprovados pelo requerimento ali estabelecidos, já vão ser ouvidos até o dia 9 de julho. É um momento que a gente tem para esclarecer, ouvir as pessoas e acrescentar algo que não tenha no inquérito da Operação Monte Carlo. E também, provavelmente, vão ser apresentados novos requerimentos de novas pessoas que possam ser ouvidos até ainda no mês de julho. Os trabalhos da comissão serão acelerados a partir de agora com o recebimento de uma série de documentos solicitados aos tribunais de contas do Estado e dos municípios e à Junta Comercial do Estado. O deputado Hélio de Souza do DEM, presidente da comissão, admite a necessidade de prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias ou até 90 dias. Segundo ele, é bem possível que a investigação só termine após a eleição de outubro. Segundo o parlamentar, os primeiros 30 dias foram dedicados às questões burocráticas e também à solicitação de servidores de documentos. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h09. O mundo em sua casa. Política Nacional. O Tribunal de Contas da União divulga hoje a lista dos políticos inelegíveis para as eleições municipais. O documento será entregue à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia. O documento terá o nome de pessoas jurídicas que tiveram as contas rejeitadas e não cabe mais recurso. Órgãos fiscalizadores têm até o dia 5 de julho para enviar à Justiça Eleitoral a lista de quem teve contas rejeitadas. A relação do TCU considera os últimos 8 anos anteriores à eleição deste ano. A Justiça
Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial feito pela construtora Delta, que está no epicentro das investigações sobre as relações do empresário Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados. Em sua decisão, a juíza Maria da Penha Nobre Mauro, da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, argumenta que a eventual falência da Delta não interessa à sociedade. A Delta, que segundo a Polícia Federal teria sido usada pelo empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, para lavar dinheiro obtido com jogos ilegais, pediu recuperação judiciais no começo do mês, depois que fracassaram as negociações de venda da empresa controladora do frigorífico JBS. 7:11. Supremo adia a votação do processo de cassação de Demóstenes Torres. O relatório do Conselho de Ética do Senado sobre o senador Demóstenes Torres foi lido ontem. Mas a votação do documento foi adiada por ordem do Superior Tribunal Federal. A decisão do Supremo foi tomada pelo ministro Dias Toffoli a pedido dos advogados do senador Demóstenes Torres. O ministro deu prazo de 3 dias entre a leitura do relatório e a apresentação do voto do relator, senador Humberto Costa. O adiamento surpreendeu os senadores. Impedido pelo Supremo Tribunal Federal de manifestar o voto, o relator Humberto Costa apenas leu um resumo do que foi feito até agora pelo Conselho. A decisão dele sobre a cassação ou não do mandato de Demóstenes Torres foi transferida para a próxima segunda-feira. Por 2-1, a 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região considerou válidas as escutas telefônicas da operação policial que prendeu Carlinhos Cachoeira no fim de fevereiro. O Tribunal Regional Federal confirmou nesta segunda-feira a legalidade das provas da Operação Monte Carlo, que prendeu o contraventor Carlinhos Cachoeira. A defesa de Cachoeira alegava que os grampos telefônicos foram feitos logo no início da investigação, após denúncia anônima, sem que o Ministério Público Federal tivesse aplicado outros métodos de apuração, mas a interpretação não prevaleceu. O magistrado lembrou o fato de que havia policiais civis, militares e federais envolvidos na quadrilha de Cachoeira, o que tornava necessária a gravação de conversas telefônicas para garantir a qualidade das investigações. A advogada Dora Cavalcante, que defende Cachoeira, prometeu recorrer porque a decisão não abrangeu todos os pontos questionados no habeas corpus. No entender da defesa, o voto do desembargador relator, do eminente Torinho Neto, que concedia a ordem, tinha uma extensão muito mais ampla do que aquela que foi examinada hoje, né? A tese do habeas corpus não era unicamente uma investigação iniciada com base em denúncia anônima. Não foi enfrentada, por exemplo, a tese da falta de motivação idônea das inúmeras decisões judiciais que foram prolongando as interceptações, a nosso ver, claramente ilegais. Se o voto do desembargador Tourinho Neto fosse acompanhado pelos colegas, Carlinhos Cachoeira seria libertado e a maior parte das provas da investigação seriam descartadas, o que também teria impacto sobre os trabalhos da CPI do Cachoeira. Integrante da CPI, o líder do PSDB no Senado, o senador Álvaro Dias, afirmou que a decisão engrandece o poder judiciário. Isso é fundamental para que nós possamos ter julgamento e, sobretudo, possamos derrotar a impunidade. Há um esquema criminoso que está sendo investigado. Seria muito triste ver o Poder Judiciário trabalhando a favor dos criminosos. Além de ter votado pela nulidade das provas, o desembargador Tourinho Neto também concedeu um habeas corpus ao contraventor na última sexta. Carlinhos Cachoeira só não foi solto porque a Justiça do Distrito Federal manteve um pedido de prisão contra ele. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7:14 em Goiânia. Gaúcho é eleito deputado na França. A maioria conquistada pelo partido do socialista François Hollande nas eleições legislativas francesas domingo teve um significado especial para Eduardo Cipel, gaúcho de Porto Alegre e naturalizado francês, que se tornou o primeiro franco-brasileiro a conquistar uma cadeira na Assembleia Nacional do país. Agora são 7:15. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia.
A Polícia Civil prendeu uma quadrilha que organizava bingos na cidade de Planaltina, que fica a 253 quilômetros de Goiânia. De acordo com a polícia, a casa onde aconteceu os jogos era protegida por cerca elétrica e câmeras de segurança. Mais de 20 apostadores foram detidos. Segundo o delegado Fernando Alves Barbosa, a maioria do grupo era formada por aposentados e todos eram de Brasília. A PM faz trabalho preventivo com donos e funcionários de joalherias para evitar assaltos. A ocorrência nos últimos 6 meses de 3 casos de roubo e arrombamentos a joalherias por semana foi o que fez com que a Polícia Militar e o Sindicato das Óticas de Goiás desenvolvessem na capital um trabalho de visita e orientação aos comerciantes. Subcomandante do policiamento da capital, o tenente-coronel Wesley Siqueira fala sobre o trabalho, que, segundo ele, só terá sucesso se contar com a participação de todos. Na realidade, é uma campanha preventiva para evitar que o crime aconteça. Infelizmente, hoje nos dias, joias e óculos, relógios, são mercadorias caras e chama a atenção do agressor. É importante o proprietário investir em prevenção, contato com os seus funcionários, também investir em segurança física de instalações. Mesmo tendo sido iniciado há poucos dias, o trabalho da PM, da Polícia Civil, segundo o presidente do Sindiótica, Leandro Luiz Fleury Rosa, já apresenta resultados satisfatórios. A polícia realmente abraçou essa causa, está ajudando os empresários, os funcionários, os gerentes, todos a coibir essas violências que estão acontecendo dentro dos estabelecimentos de ótica e de joias. E nós temos, em nome do Sindiótica, que agradecer ao comando da polícia da capital, do estado, por todas essas iniciativas que realmente já frutificaram, já surtiram efeitos, e nós acreditamos que junto com a Polícia Civil e algumas outras instituições que precisamos ainda conversar, iremos alcançar o resultado que é realmente reduzir a zero o índice de violências nas óticas e nas joalherias. Na semana passada, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha especializada em roubar joalherias na capital que tinha, entre os integrantes, a ex-namorada de Mohamed Dali, que cumpre pena em Aparecida de Goiânia por ter matado e esquartejado em 2008 uma estudante inglesa na capital. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18 agora. Uma mulher de 37 anos, suspeita de tráfico de drogas, foi presa no final da tarde de ontem no Parque Oeste Industrial, em Goiânia, após denúncia anônima. Segundo a polícia, ela seria uma das maiores traficantes do estado de Goiás. Na casa da suspeita foram encontrados 2 quilos de pasta base de cocaína, quantidade suficiente para produzir 12 quilos da droga. Foram apreendidos também uma pistola e um carro modelo Honda Civic. De acordo com a PM, o marido dela foi baleado durante confronto com outro traficante na semana passada e está internado no Hospital de Urgências de Goiânia. 18 caminhões são apreendidos por trafegar com excesso de carga nas rodovias federais que passam por Goiás. Polícia Rodoviária Federal apreendeu 18 caminhões com excesso de peso no último final de semana. 6 desses veículos pertenciam à mesma empresa e foram retidos na BR-060 em Rio Verde. De acordo com o inspetor Newton Moraes, chefe do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, os motoristas continuam insistindo em transportar carga além do limite permitido. O veículo que deveria estar transportando 23 toneladas chegou a ser flagrado com 38, 15 a mais do que ele deveria estar transportando. Isso está acontecendo praticamente em todas as rodovias federais que cortam o estado. E, de acordo com esse termo de ajustamento de conduta feito com o Ministério Público Federal, a Polícia Rodoviária Federal está atuando de forma tal que todos esses infratores, com certeza, deverão ser penalizados. O inspetor também aproveitou a oportunidade para deixar um alerta para os empreendedores que continuam infringindo a lei. Além de danificar o pavimento asfáltico, ele contribui também para ser um forte elemento no envolvimento de acidentes. E lembrando ainda que boa parte dessas rodovias que estamos com essa fiscalização, que foram também recuperadas recentemente, já começam a sofrer danos no seu pavimento. A estrada ruim é ruim para qualquer cidadão, mas principalmente para você que faz o transporte de carga pesada, porque são pneus que vão ser danificados, são motores, são veículos que serão danificados. Na verdade, é o cidadão trabalhando contra si próprio.
Além das multas, que totalizaram quase R$30 mil, os responsáveis também podem responder pelo crime de danos ao patrimônio público. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. Em Rio Verde, a polícia prendeu um homem de 27 anos suspeito de tentar matar um adolescente de 17 anos. Segundo a PM, ele fabricava as próprias balas de forma artesanal. O adolescente ficou com ferimentos no ombro e um projétil alojado no rosto. O atirador teria utilizado uma espingarda calibre 36. Para preparar a munição, ele colocava pólvora, espoletas e projéteis nos cartuchos. Segundo a polícia, uma briga teria motivado o crime. O suspeito tem passagem por homicídio, roubo, furto e receptação. Helicópteros da PM e dos bombeiros retornam às atividades. Após manutenção que durou 8 dias e foi realizada por técnicos da fabricante das aeronaves, os helicópteros modelo Koala da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Goiás voltaram a voar nesta segunda-feira. Com o retorno, tanto os bombeiros quanto a Polícia Militar podem atender, a partir de agora, ocorrências em qualquer ponto do estado. Relata o comandante do Grupo de Radiopatrulhamento Aéreo do Estado, Major PM Ricardo Mendes. Na verdade, o que vai mudar aí, que é o foco do nosso comando aqui, que é fazer com que o grupamento aéreo ele seja voltado para a operacionalidade. Então, a nossa tropa interna hoje, ela reconhece mais o helicóptero da Polícia Militar quando ele necessita do emprego do helicóptero, que ele chama o helicóptero no rádio, o helicóptero está pronto para atender essa ocorrência. Então, na verdade, o que volta para o dia 18 é essa confiabilidade que a tropa tem no Falcão, que se chamando, o Falcão será empregado em todas as ocorrências, no estado inteiro. Nosso limite, realmente, aí a nossa divisa, as divisas do estado de Goiás. Comandante, mesmo ainda sem saber as causas do acidente aí que vitimou 8 pessoas, dá para se voar tranquilamente no helicóptero que é do mesmo modelo? Sem problema nenhum, né? O que na verdade aconteceu foi uma fatalidade que está sendo investigado pelo CENIPA, e o que nós temos agora é trabalhar os fatores contribuintes para um acidente. Então nós trabalhamos preventivamente as máquinas, passou por uma vistoria de mais de 200 itens da aeronave, está tudo bem com ela em termos da sua manutenção. O fator humano também foi trabalhado, todos os nossos operadores, os tripulantes, os mecânicos passaram por uma reciclagem. A convite da fabricante dos helicópteros e sem custo para o estado, 3 pilotos de Goiás participarão de 13 a 27 de julho de um curso de aperfeiçoamento nos Estados Unidos. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h23. Novos radares da AMT não terão placas de aviso para motoristas. A partir desse mês, a AMT, Agência Municipal de Trânsito, não precisa mais avisar os condutores sobre os locais onde existem pardais e barreiras. A resolução do CONTRAN é do dia 13 de dezembro de 2011 e visa reduzir os acidentes e mortes no trânsito. O presidente da AMT, Senivaldo Ramos, afirma que as placas de alerta sobre a existência dos pardais já instalados serão mantidas, mas os novos não terão sinais de advertência, apenas placas de limite de velocidade. Os pontos que hoje a AMT fiscaliza através do nosso radar estático, todos eles estão sinalizados. Pontos que estão sinalizados, eu não vou arrancar as placas, vai continuar lá do jeito que está. Agora para frente, se a demanda continuar do jeito que está, eu não preciso de sinalizar primeiro para depois de ir lá fiscalizar. Os motoristas goianienses concordam que a medida deve reduzir o número de acidentes, mas temem o aumento das multas. Para Luiz Henrique Estival, será mais difícil contestar as multas indevidas. Isso é ruim, vai criar mais multas. O pessoal do jeito pelo menos criar 3 placas de sinalização avisando que tem radar, seja ele móvel ou uma barreira eletrônica. Para Rondinelli de Oliveira Almeida, a mudança da AMT pode ser positiva, desde que haja um trabalho educativo junto aos motoristas. Eu acho que deveria ter programas educativos, conscientização de motorista, porque isso aí é a indústria da multa. Já o motorista Gilberto Fernandes dos Santos acredita que o bom condutor não será penalizado, porque respeita os limites de velocidade. Eu acho que o bom motorista, que respeita a velocidade, ele não precisa de placa nem nada. É só dirigir o carro, prestar atenção na velocidade permitida. Esse mês, só numa tarde de trabalho no Jardim Atlântico, a AMT registrou 516 veículos acima da velocidade permitida, de 50 km por hora. Segundo Senivaldo, nem sentindo no bolso, os condutores têm respeitado os limites de velocidade. A AMT prepara campanhas educativas em parceria com universidades. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h25.
A evasão e a repetência foram reduzidas consideravelmente nas 120 escolas de tempo integral goianas na rede estadual de ensino. Essa redução é fruto do trabalho da Secretaria de Estado da Educação, que criou um grupo de combate à evasão escolar na rede estadual. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com a gerente de apoio ao ensino fundamental da Secretaria Estadual de Educação, professora Viviane Pereira. Bom dia. Bom dia. Professora, quais os fatores que contribuíram para a redução da evasão e a repetência? Bom, nessas escolas de tempo integral, o aluno permanece por 8 horas diárias. Então, a gente tem um acompanhamento mais de perto nos aspectos relacionados à aprendizagem, à frequência desse aluno. Então, a escola acaba assumindo uma função maior porque ela permanece com mais tempo com este aluno, inclusive com o reforço escolar, principalmente nas áreas de língua portuguesa e matemática, que a gente trabalha com apoio ao letramento, alfabetização e o apoio à matemática no turno de ampliação. Então, ele recebe semanalmente 15 horas a mais de aula nessas escolas de tempo integral, que contribui consideravelmente para a melhoria dos índices de aprendizagem. E qual é esse índice de evasão e de repetência? A gente ainda tem alguns índices. No 1º ao 5º ano, a gente tem uma média de 96% de aprovação. A gente considera um nível satisfatório porque a gente já trabalha com esse aluno, então de 1º ao 5º ele é mais fácil, é um aluno que já tem um único professor, já tem mais outros projetos específicos, mesmo dentro da escola de tempo integral, ele ainda recebe outros projetos da Secretaria de Educação, como o projeto Aprendizagem, os programas de correção de fluxos, Se Liga e Acelera em parceria com o Instituto Ayrton Senna, e a gente acaba que nós temos uma aprovação maior de 1º ao 5º em diminuição do 6º ao 9º. Do 6º ao 9º a gente ainda precisa melhorar alguns índices, a gente teria em torno de uma aprovação de 88% a 90% ainda de 6º ao 9º ano, que ainda é um desafio para a Secretaria de Educação. Professora, que ferramenta que essas escolas oferecem para atrair a atenção do aluno? Bom, eles trabalham como uma matriz ampliada, então ele recebe todas as disciplinas do currículo básico, que permeia as áreas das ciências humanas, ciências naturais, o português, a matemática, a história e a geografia. Além disso, ele recebe, no turno que a gente fala de ampliação da aprendizagem, que se estende até às 15 horas, ele recebe atividades artísticas, culturais e esportivas, apoio ao letramento e apoio à matemática. Então, todo esse currículo articulado, inclusive no horário do almoço, que são as atividades de convivência e hábitos higiênicos, todas essas atividades contribuem de uma forma geral para toda a formação desse aluno enquanto sujeito cognitivo, social, afetivo, fazendo com que ele possa ser realmente um cidadão, que ele possa realmente melhorar em todos os seus aspectos. Professora, a gente vê que as escolas de tempo integral são, então, importantes instrumentos para fazer com que os alunos permaneçam nas escolas e sejam aprovados. Essas escolas ou esse regime deve ser estendido a todas as unidades do Estado? A LDB, a LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, ela coloca desde 96 que a jornada ampliada da escola fosse ampliada, não só as 800 horas nos 200 dias letivos, mas que houvesse ampliação da carga horária diária desse aluno, que é o que a gente consegue nessas escolas de tempo integral, que o aluno cursa anualmente a média de 1.520 horas anuais. Então, consequentemente, a gente tem um tempo maior para trabalhar com esse aluno que já chega, às vezes, na escola com alguns outros déficits. Só que não são só as escolas de tempo integral, foi esse projeto que é específico da Secretaria de Educação. Tem a política de educação integral também do Ministério da Educação, que é o programa Mais Educação, que a gente tem ele hoje sendo desenvolvido em 325 escolas do ensino fundamental, e agora em setembro de 2012 nós passamos para 553 escolas também que oferecem a política de educação integral. Então, em Goiás, a gente tem 2 projetos que trabalham nessa linha de educação integral. O Projeto Escola Estadual de Tempo Integral, que é um projeto específico da Secretaria de Educação, mais o programa Mais Educação, que recebe também uma ajuda técnica e financeira, do programa do governo federal, articulado com o Ministério também do Esporte,
que também viabiliza a permanência do aluno por mais 15 horas também no ambiente escolar no outro turno. Professora, agradecemos a gentileza da senhora de nos atender. Um bom dia. Sérgio, muito obrigada pela oportunidade de divulgar os programas da Secretaria. Um bom dia a todos. Conversamos com a gerente de apoio do ensino fundamental da Secretaria Estadual de Educação de Goiás, a professora Viviane Pereira. Ela nos falou sobre a evasão e a repetência. 96% a 96% de aprovação do primeiro ao quinto ano na rede estadual de ensino e 88% do sexto ao nono ano. 7h30. A Festa do Divino em Trindade. 4.300 policiais militares serão responsáveis pela segurança dos fiéis durante a Festa do Divino Pai Eterno, que começa na próxima sexta-feira e vai até o dia 1º de julho em Trindade. De acordo com o responsável pela segurança da festa, o Coronel Divino Alves, todo o planejamento da Polícia Militar para a festa já foi concluído. Ao todo, 454 viaturas da PM serão disponibilizadas pelo governo de Goiás para garantir a segurança de quem passar pelo município durante os dias do evento religioso. A expectativa é que 2,5 milhões de pessoas participem da festa. Para dar apoio aos romeiros que seguirão de Goiânia a Trindade a pé e para controlar o trânsito na GO 060, o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual também será reforçado. E o Detran está lançando uma campanha de conscientização junto aos romeiros do estado. O Detran deu início nesta segunda-feira à campanha dos Romeiros, que vai orientar e conscientizar os fiéis que vão circular pelas rodovias a pé ou em veículos em direção à Trindade, entre os dias 22 de junho e 1º de julho. Educadores do Detran estarão nas 5 rotas mais utilizadas pelos Romeiros: Cidade de Goiás, Anicuns, Indiara, Pontalina e São Luís dos Montes Belos, além do trecho Goiânia-Trindade. De acordo com Horácio de Melo, diretor técnico do Detran, vão ser distribuídos coletes refletivos aos Romeiros, o que deve ajudar a prevenir atropelamentos e outros acidentes. Nós mandamos confeccionar uns coletes de alta refletividade. Quando a iluminação natural do veículo bate nele, ele vai ter condição de perceber o deslocamento desses pedestres, desses caminhantes, para que essa procissão de fé possa ser feita com a máxima segurança possível. Então o Detran está mobilizando, através da Gerência de Educação de Trânsito, uma grande quantidade de funcionários que vão percorrer aí todo esse trecho Goiânia e Trindade, principalmente, tem mais adensamento desses pedestres, mas também, esse ano, vamos circular em torno de 10 cidades, de onde sai o maior número de romeiros caminhando para a Trindade, para que desde a saída dele, ele já faça o uso desses coletes e garanta a sua segurança, pelo menos aumente a sua segurança. Além de utilizar os coletes, Horácio de Melo dá dicas de segurança para as pessoas que vão participar da romaria. Se deslocar no bordo da via, evitar a travessia do leito asfáltico quando os veículos se deslocam com maior velocidade. Quando isso for necessário, a travessia tem que ser na perpendicular, ou seja, no trecho mais curto, né, de travessia de um lado para o outro, e de preferência utilizar o nosso colete, que vai ser distribuído nesses pontos chaves, que fica acima da roupa, não incomoda, não pesa, e que vai dar só uma refletividade no farol do carro. Durante a caminhada, é importante também evitar o sol quente, usar proteção solar e sapatos confortáveis, além de ingerir muito líquido, principalmente água e sucos de frutas naturais. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Comurg realiza limpeza na rodovia dos Romeiros. Serviços acelerados de roçagem e pintura de meio-fio no perímetro urbano de Goiânia a Trindade. Até a pista será lavada. Tudo para a romaria, que começa dia 22 de junho e vai até o dia 1º de julho. Para o trabalho foram mobilizados 50 funcionários da Comurg. No período da festa, a rodovia dos Romeiros vai receber tratamento especial, como afirma o chefe de varrição da Comurg, Cláudio Henrique Aguiar. Durante a romaria a gente vai ter um trabalho de manutenção, né, de varrição e coleta durante o dia e a noite. Agora em Goiânia, 7h34. A GETOP dá instruções de higiene e conservação dos alimentos a permissionários que montarão barracas na rodovia dos Romeiros. Há 2 anos, a dona de casa, Terezinha da Silva, monta barraca às margens da GO 060, também conhecida como Rodovia dos Romeiros, durante a festa de Trindade. É caldo, é milho cozido, água de coco, refrigerante, água, essas coisas assim. E ela sabe que é muito importante manter a higiene dos produtos. Faz essa coisa bem feitinha, a fiscalização passa lá, então, como se diz o outro, fala que nossa barraquinha lá está muito bem frequentada, bem arrumadinha. O assunto foi discutido durante reunião no auditório da AGETOP, que contou com a participação de fiscais da Vigilância Sanitária e permissionários que vão montar barraquinhas na rodovia.
Márcia Regina, coordenadora de alimentos da Vigilância Sanitária Estadual, explica que foram passadas informações sobre como manter a segurança dos alimentos. Essa segurança desses alimentos, ela envolve desde higiene, organização, manutenção desses alimentos em temperaturas adequadas. Ela lembra que infecções alimentares podem até matar. Vai desde uma doença simples até a morte. Os alimentos, quando não bem elaborados, quando não elaborados em temperaturas adequadas, sob uma higiene rigorosa, eles podem até matar as pessoas. Qualquer denúncia ou reclamação sobre a qualidade dos produtos vendidos podem ser feitas pelo telefone 150. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. O Ministério Público Estadual entrou com uma ação na Justiça pedindo a desapropriação de casas e a retirada de famílias que moram próximas às redes de transmissão de energia elétrica da CELG. A medida é para evitar acidentes com a rede de alta tensão. As ocupações indevidas sob a rede de alta tensão da CELG ocorrem nos setores Água Branca, Jardim Novo Mundo, Jardim Bela Vista e Vila dos Legionários. Duas preocupações levaram o promotor de justiça, Maurício Nardini, a pedir judicialmente pela desocupação dos mesmos. A primeira preocupação, as pessoas que moram debaixo da linha estão correndo risco de vida e existe aí um problema sério que pode acontecer, incêndio, enfim, a vida dessas pessoas está em risco. Preocupação número 2, o resto da cidade. Por quê? Porque ano passado nós já tivemos um incidente em que milhares de pessoas em Goiânia ficaram sem energia por conta de uma árvore que estava colocada debaixo da linha de transmissão dentro de uma casa. Por conta disso, a população da região metropolitana de Goiânia corre um risco de ficar sem energia a qualquer momento por conta dessas ocupações indevidas. O problema é grave, o Ministério Público já tinha comunicado a CELG e os órgãos competentes para isso, mas como nada foi feito, o jeito foi entrar com a ação na Justiça. O que é que pede essa ação? A retirada dessas pessoas, elas não podem ficar ali debaixo da linha de transmissão. Ao mesmo tempo, pede-se para a GEAB que elas possam ser incluídas, colocadas num outro local mais adequado, e o poder público tem condição de fazer isso. E mais do que isso, também pedir para a Prefeitura, o pedido com relação à Prefeitura, que ela fiscalize e não deixe ocorrer essas ocupações indevidas outra vez. O Ministério Público de Goiás pede que a CELG fique obrigada a impedir novas invasões e utilização indevida de seus bens, de forma a assegurar a integridade da rede e a segurança da população. A CELG informou que, por enquanto, não vai se posicionar a respeito do caso. Isso só irá acontecer após a companhia ser notificada oficialmente. O documento ainda ressalta que a própria CELG já entrou com ações pedindo a reintegração de posse dessas áreas, mas que vai aguardar a posição da Justiça. Agora 7h38, repórter das estradas, Libório Santos. Exatamente, bom dia, vida Brasil Central. Eu chamo a atenção aqui para um fato muito importante. Todos nós sabemos que ultimamente tem aumentado muito o número de motos em circulação no perímetro urbano, mas também nas rodovias tem aumentado o número de acidentes e também acidentes graves. Só para ter uma noção, hein? Nas últimas 24 horas nós tivemos 34 acidentes, 14 feridos e 3 mortes, exatamente 3 condutores de motos. Os acidentes mais graves foram colisão transversal na BR-153, quilômetro 514, entre Aparecida de Goiânia e Hidrolândia, Gol placa KCW7514 de Hidrolândia, o motorista saiu ileso, moto placa NKI 3572 de Aparecida de Goiânia, a condutora Daiane Barbosa de Brito, 25 anos, fatal. Na BR-050, quilômetro 217, entre Campo Alegre e Catalão, outra colisão, moto placa KET 3841 de Catalão, condutor Fernando Gonçalves de Moraes, fatal. Segundo veículo F1000, placa GRX 1838 de Palmeri, o condutor saiu ileso. Abarroamento lateral na J070, quilômetro 166, ontem às 8 da noite, entre Itapirapuã e Cidade Goiás. Toyota Corolla, placa NFV 6096 de Goiânia, Márcio Antônio Alves ileso. Segundo veículo, moto placa KDV 7563 de Uruaçu, Aparecida Eterna de Santana, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40 agora em Goiânia. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Imagine um lugar que tem 99% de aprovação no atendimento. Esse é o VaptVupt do Detran. Olha aí, já chegou minha vez. Imagine dar um desconto tão grande que motos e carros populares só pagam metade do IPVA.
e entregar sua carteira de habilitação em apenas 5 dias. Bom, né? E já funciona. É um novo Detran para você. O trabalho do governo melhora a sua vida. Secretaria das Cidades. Detran, Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. A Espanha viveu um drama e ficou muito perto da eliminação precoce na Eurocopa. Navas garantiu vitória por 1-0 sobre a Croácia ontem em Gdansk. A Espanha avança para as quartas de final e enfrentará na próxima fase o segundo do grupo D. A Itália, que bateu a Irlanda por 2-0, ficou na vice-liderança e enfrenta o primeiro colocado. Hoje tem Suécia e França, Inglaterra e Ucrânia. Os dois jogos começam às 15h45. 7h41. A segunda-feira foi de luto no Atlético. A reapresentação dos jogadores do Atlético acontecerá daqui a pouco no CCT do setor Urias Magalhães. O Atlético ainda está de luto pelo passamento do Dr. Rômulo Peixoto, médico do clube há mais de 7 anos. O Atlético, que fará um jogo domingo contra o Fluminense, promete homenagear o Dr. Rômulo Peixoto pelo seu trabalho dedicado no clube. O técnico Hélio dos Anjos, que deve mexer no time do Atlético para essa partida, já que não contará com o volante Pituca, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota de 3-0 frente ao Coritiba. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em reunião na sede do ECTJD no Rio de Janeiro, Araguaína do Tocantins e Rio Branco do Acre chegaram num acordo e decidiram retirar suas ações na Justiça Comum que adiava o início do Campeonato Brasileiro da Série C e D. O Araguaína vai disputar a Série D, enquanto o Rio Branco espera ter confirmada a sua presença na Série C. O Brasil de Pelotas também aceita disputar a Série D, deixando de lado a ação na Justiça. Nesse caso, o Santo André, terceiro interessado, será confirmado na C. Na contramão destas decisões aparece o 13 da Paraíba, que não retirará sua ação na Justiça Comum. Liminar do Estado da Paraíba lhe dá condição de estar entre os representantes da Série C. A atitude não foi vista com bons olhos pelo STJD, que pedirá punição ao clube paraibano junto à FIFA, que pode até chegar ao extremo de desfiliar o representante paraibano. A expectativa agora é que a CBF divulgue hoje a tabela da Série C e D e confirme o início das competições para o próximo fim de semana. E é em clima tenso que o Vila Nova espera o Campeonato Brasileiro. Ontem foi definido em reunião extraordinária a nova diretoria executiva do Vila Nova. Marcos Martinez segue como presidente executivo. O cargo que estava vago de primeiro vice-presidente agora será ocupado pelo diretor jurídico do Vila Nova, o doutor Rodolfo Otávio Mota. Na segunda vice-presidência segue como estava o José Luiz de Carvalho, advogado e conselheiro do Vila Nova, e a vice de finanças, que era outro cargo que estava vago, agora está ocupado pelo Rodrigo Nogueira, conselheiro do Vila Nova. Os demais cargos continuam como estavam. Vale ressaltar que antes da reunião de ontem, que estava marcada para as 7 horas da noite, um pouco antes das 7, confusão na entrada do Onésio Brasileiro Alvarenga. O presidente destituído do Vila Nova, Eduardo Barbosa, queria entrar no clube, na sede do clube, e ele estava proibido de o fazer. Estava acompanhado de seu pai, conselheiro do Vila, Manuel Barbosa, e de seu advogado, Enio Salviano. Uma confusão muito grande que, inclusive, precisou da presença da polícia, chamada, no caso, pelos dirigentes colorados. Depois de toda a confusão, a reunião e todas as nomeações transcorreram normalmente. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Ainda sobre a Série C, a Federação Paraibana de Futebol, por meio da presidente Rosilene Gomes, rompeu as relações com a diretoria do 13. Isso porque o clube de Campina Grande afirmou que não irá retirar as ações da Justiça Comum e vai continuar brigando por uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. Por meio de nota emitida por sua assessoria de imprensa, a presidente afirmou que a FPF não poderá continuar defendendo o clube, uma vez que a própria federação corre o risco de ser desfiliada como punição.
3 jogos estão programados para hoje, todos começando às 21 horas, abrindo a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. América Mineiro e Bragantino em Belo Horizonte, CRB e São Caetano em Maceió e América de Natal e Asa em Goianinha. O Goiás joga sábado no Serra Dourada contra o Vitória da Bahia. Os jogadores do Goiás se reapresentaram ontem à tarde, após o empate sábado contra o Atlético Paranaense fora de casa. O próximo jogo será no final de semana, no sábado às 4h20, no Serra Dourada, pela sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O Goiás, que fez 6 jogos até agora na competição, 4 fora de casa e apenas 2 atuações no Serra Dourada, exatamente as 2 vitórias que o time tem na competição, contra o CRB e diante do Paraná. A diretoria que só vai definir os preços dos ingressos na próxima quarta-feira para o jogo de sábado. Fica sempre a expectativa para algum tipo de promoção, para colocar preços populares para os torcedores na arquibancada, já que o Goiás até agora, nos jogos no Serra Dourada, os 2 jogos contra o CRB, 3.172 pagantes e diante do Paraná, 3.609 torcedores. Então, o time não conseguiu vencer fora de casa e pode reduzir o preço dos ingressos para esse jogo sábado contra o Vitória, às 4h20 no Serra Dourada. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. O jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil entre Coritiba e São Paulo amanhã será dirigido por árbitro goiano Wilton Sampaio, que será auxiliado por Fabrício Vilarinho, também de Goiás, e Carlos Berkenbrock, de Santa Catarina. A Federação Goiana de Futebol remarcou o jogo de amanhã pela 4ª rodada do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso entre Santa Helena e Mineiros. A pedido do Santa Helena, o jogo ficou para quinta-feira no estádio Pedro Romualdo Cabral. Às 7h47 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Goiás já imunizou mais de 71% das crianças contra a paralisia infantil. A campanha começou no último sábado e vai até o dia 6 de julho, e todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas. A poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil, é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus que promove a perda dos movimentos dos membros inferiores, mas pode chegar aos membros superiores. A gerente de imunizações da Secretaria Estadual de Saúde, Clécia Vec, explica que o Brasil não possui um caso de paralisia há 23 anos, mas em outros países a doença ainda não foi erradicada e por isso é importante manter a vacinação. A erradicação não é global, nós temos ainda países, com casos de paralisia infantil. Em 2011, por exemplo, nós tivemos 650 casos de paralisia infantil. Então basta que essas pessoas venham até o nosso país doente ou alguém nosso vá para lá sem estar vacinado, é muito fácil a reintrodução do vírus no país. Então, para que a gente se mantenha livre da doença, precisamos ter nossas crianças vacinadas. 830 postos de saúde em todo o estado disponibilizam a vacina. Até ontem, 315.625 crianças haviam sido imunizadas. A meta da Secretaria é chegar a 95%, o que corresponde a mais de 418 mil crianças. Clécia Vec faz um chamado aos pais que ainda não levaram os filhos aos postos de saúde. Todos os pais, que com crianças de 0 a menores de 5 anos, leve seu filho ao posto de vacinação mais próximo, não esquecendo de levar o cartão de vacinação, para que a gente mantenha o nosso país, e nossas crianças livres dessa doença, que é a paralisia infantil. O último caso de paralisia infantil registrado em Goiás é de 1989. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. Novo Hospital da Mulher e Maternidade Dona Iris começa atendimento ambulatorial. O novo Hospital da Mulher e Maternidade Dona Iris atende as pacientes encaminhadas pelo teleconsulta 0800 646 1560 para atendimento ambulatorial de ginecologia e obstetrícia. A partir do segundo semestre, o hospital oferecerá serviços de ultrassonografia, mastologia, reprodução humana e sexualidade, programas de combate a doenças sexualmente transmissíveis, atendimento a mulheres e adolescentes vítimas de violência. Também serão abertos os centros cirúrgico e de parto normal, como explica a diretora administrativa da Maternidade Dona Iris,
Eilamar Silva. É uma previsão que nós estamos trabalhando com esse cronograma, porque os equipamentos robustos, que nós chamamos de robustos, os equipamentos pesados, que irão montar a lavanderia, o centro cirúrgico, que contém 5 salas, o centro de parto normal vaginal, que também contém 4 salas, e outras demandas, como mamografia, são equipamentos adquiridos, alguns até em outros países. Então tem equipamentos vindo de avião, equipamentos vindo de navio, e até equipamentos aqui mesmo no Brasil que estão sendo transportados também via caminhão, via rodovia mesmo. Por isso, o que vocês chamam de demora, que na verdade não é uma demora, é o tempo hábil que nós precisamos da chegada desses equipamentos e da instalação dos mesmos. Mais de 100 profissionais estão em atividade na maternidade Dona Iris. Outros 597 serão incluídos à medida que os serviços forem disponibilizados pelo hospital. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. A Secretaria de Indústria e Comércio está com vagas abertas para o curso de gemologia, lapidação e artesanato mineral. As inscrições vão até 27 de julho. As aulas começam no dia 1º de agosto e vão até 23 de novembro no Centro de Gemologia de Goiás, em Anápolis. Procon registra mais de 1.400 reclamações de compras pela internet. A reclamação mais recorrente é de não entrega ou atraso, com 548 citações. O segundo lugar é relativo à rescisão ou alteração do contrato por uma das partes, com 146 citações. Outras reclamações tratam de problemas com garantia e cobrança indevida ou abusiva. Uma das modalidades de compra pela internet é a compra coletiva. E a assessora-geral do Procon Estadual, Rosânia Nunes, fala sobre as principais queixas que tem recebido. As reclamações mais frequentes são em relação à qualidade dos produtos e dos serviços oferecidos e problemas também referentes ao agendamento da prestação de serviços. Ele tem direito de ser bem tratado, de ser bem cuidado, como se ele tivesse feito a compra de forma presencial. O consumidor deve exigir a nota fiscal e exigir o cumprimento integral de todas as condições. Caso o consumidor se sinta lesado, é possível procurar o Procon, que tem conseguido resolver cerca de 90% dos casos sem recorrer à justiça, como explica Rosânia Nunes. Porque nós temos um contato aberto com as empresas, o consumidor pode fazer a denúncia de forma anônima através do telefone 151 ou pessoalmente na sede do Procon Goiás, na Rua 8, no centro, ou qualquer um dos nossos postos de atendimento nos VaptVupt de Goiânia. Bom, o consumidor pode acessar o site do Procon Goiás e verificar o nosso cadastro de reclamação mais fundamentada, que são as empresas que foram mais reclamadas no mês. E além disso, o consumidor pode acessar também o site do Reclame Aqui e verificar quais as empresas que já obtiveram maior índice de reclamações. Anote então os endereços dos sites www.procon.go.gov.br e www.reclameaqui.com.br. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. 4 convênios entre o governo de Goiás e prefeituras no interior do estado foram firmados nesta segunda-feira para asfaltamento de ruas e avenidas. Os municípios de Urutaí, Novo Brasil, Turvânia e Campo Alegre serão beneficiados com R$400 mil cada um, totalizando repasse de R$1.600.000. A quantia vai beneficiar quase 4 mil habitantes da periferia de Urutaí, já que será investido no asfaltamento dos bairros mais longes do centro. Em Novo Brasil, mais 2 bairros da cidade e um distrito passarão a ter suas ruas pavimentadas. De acordo com a prefeitura, as obras devem ser concluídas em 60 dias. 3 bairros de Turvânia também serão pavimentados, beneficiando mais de 1.000 pessoas. Em Campo Alegre, os recursos serão destinados à conclusão do asfaltamento em praticamente toda a cidade, que conta com 6.200 habitantes. 70% dos óculos vendidos em Goiás são falsificados ou irregulares. A denúncia é dos donos de óticas. A estimativa é do Sindicato do Comércio Varejista de Óticas de Goiás. Os produtos falsificados ou irregulares são vendidos por camelôs, ambulantes e até em lojas. O presidente do Sindióticas, Leandro Fleury Rosa, alerta o consumidor sobre os riscos de adquirir um óculos falsificado. Eles não vêm de acordo com a certificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Então eles não cumprem as normas mínimas de qualidade para gerar proteção ao consumidor. Consequentemente, esses óculos eles colocam em risco a saúde do cidadão que está usando esse produto. De acordo com o presidente do Sindióticas, Leandro Fleury Rosa, comprar óculos em lojas especializadas é uma forma de garantir a qualidade do produto. Então, dentro de uma ótica que tem um responsável técnico, tem todos os equipamentos para avaliar a qualidade do produto. 1.200 empresas trabalham de forma regularizada no estado e geram 2.500 empregos. Mas, de acordo com o presidente do Sindióticas, Leandro Fleury Rosa, a venda irregular de óculos também causa prejuízos para o estado. Nós fizemos um levantamento no ano passado, que ele hoje, em média, cada empresa tem uma perda média de mais de R$12 mil por mês, referente apenas e tão somente à comercialização de óculos de sol. A maior parte dos óculos de sol são comercializados em estabelecimentos irregulares. E, na verdade, aquele produto, na maioria dos casos, não vem com a devida cobertura em termos de notas fiscais. Então, há um prejuízo para o Estado muito grande, em termos de arrecadação de impostos. Agora em Goiânia são 7h56. Pacientes com consultas marcadas ficaram sem atendimento no Hospital das Clínicas. A unidade só está realizando atendimentos de urgência e emergência devido à paralisação dos servidores técnico-administrativos da UFG, responsáveis por gerir a unidade de saúde. Na porta do Hospital das Clínicas de Goiânia, muitos pacientes irritados. Ela que tinha que fazer o exame hoje, não pode fazer, e ela está com caso grave, tem que passar pelo médico, urgente, não pode fazer o exame. É uma falta de consideração da doença. Os servidores do Hospital das Clínicas de Goiânia, vinculado à Universidade Federal de Goiás, estão em greve desde o dia 12, mas a unidade deixou de funcionar desde ontem. Todos os exames laboratoriais, consultas médicas e cirurgias eletivas foram canceladas. Apenas os atendimentos de urgência e emergência foram mantidos. Fernando Mota, servidor administrativo da UFG, fala quais são as reivindicações da categoria. Nós estamos reivindicando reajuste salarial, porque já estamos há 2 anos sem nenhum reajuste, né? E também estamos lutando contra a implantação de uma empresa que o governo pretende que administre os hospitais universitários, que irá possibilitar a privatização dos serviços. Além dos servidores técnico-administrativos, os professores da UFG também entraram em greve. Aulas de quase todas as faculdades foram canceladas. Fátima Reis, diretora do Sindicato dos Trabalhadores da UFG, destaca que agora a paralisação na universidade é praticamente total. Com a adesão dos docentes, realmente aí a gente paralisa, eu acredito que em torno de 80% da universidade, porque nós não podemos paralisar a universidade toda. A universidade já tem uma característica diferenciada, né? Nós temos pesquisas, que as pesquisas elas não podem ser perdidas, portanto são consideradas como essencial, então tem que ser mantidos alguns tipos de pesquisa com animal, né? Com plantas. Aqui nós temos o hospital que a gente não tem como fechar. Nós fechamos aqui o ingresso de novos, mas o hospital está cheio de pacientes. O movimento grevista da UFG faz parte de uma mobilização nacional por melhores salários nas universidades federais brasileiras. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 7h59. A Polícia Federal apreendeu cerca de R$500 mil em produtos eletrônicos, a maioria tablets e videogames contrabandeados do Paraguai. Um homem foi preso na operação realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná. As mercadorias estavam escondidas dentro de uma casa nos fundos de uma loja. 7h59, Noticiário Internacional. Integrantes do Partido Conservador da Grécia, que venceu a eleição de domingo, declararam que estão perto de formar um governo com o apoio dos socialistas. O nacionalista Antonis Samaras, do partido de centro-direita Nova Democracia, recebeu do presidente da República, Karolkos Papoulias, a incumbência de formar o novo governo. O novo governo deve ser decidido hoje em regime de urgência. O drama grego continua. O país tem apenas 2 bilhões de euros em caixa. Os hospitais estão com os estoques vazios. As indústrias farmacêuticas só querem remédios com pagamento à vista. Para receber dinheiro, o país precisa fazer novos cortes dolorosos. 8h em Goiânia, está terminando a edição de hoje de O Mundo em Sua Casa.
teve a apresentação de Écio Santana e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Leandro Franco. Central técnica Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de Telerádio Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 horas. Bom dia Gil. Bom dia, Écio. Bom dia a todos. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.